Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Quantos já adoraram o Senhor nessa noite? Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia, em Salmos de número 126. Salmos de número 126. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem colocado em meu coração. Quantos veio aqui para ouvir Deus falar nessa noite? Glória a Deus. Salmos de número 126. O livro de Salmos é o único livro da Bíblia que não pronuncia capítulo. Amém? Talvez alguém não saiba ainda. Todos os outros livros têm capítulo. O livro de Salmos é número. Por quê? Salmos era o inário do povo de Israel. Amém? Então, Salmos não pronuncia capítulo, mas pronuncia número. Então, Salmos de número 126, vamos ler do verso 1 ao verso 6. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Os irmãos podem sentar glorificando ao Senhor. Esses salmos aqui, irmãos, é um salmos muito interessante, que quando nós lemos ele, nós entendemos o poder que o nosso Deus, ele tem de restaurar. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei como está a sua situação, a sua vida, mas eu quero dizer para você, irmãos, que o nosso Deus, ele é especialista em restaurar, seja qual for a área da sua vida. Seja qual for a área, o nosso Deus, ele é especialista em restaurar. Quando a gente olha, irmãos, por exemplo, para as florestas, até pouco tempo, eu não vi recentemente, mas a Amazônia estava em chamas, queimando, não sei se conseguiram apagar, mas a gente vê, até mesmo próximo de nós, um campo, floresta, ou até mesmo pasto. Você já observou o poder restaurador que tem? Queima, acaba com tudo, inclusive, até alguns fazendeiros, outras pessoas preferem queimar tudo na seca, porque uma simples chuva que vem, começa a brotar tudo verdinho de novo. Sim ou não? Você já parou para ver o poder restaurador das florestas, mesmo diante de seca, de adversidade? É o nosso Deus que controla essas coisas. Uma outra coisa interessante, irmãos, você já viu o poder restaurador que tem os ossos? Os ossos, quem aqui já quebrou braço, ou quebrou perna, ou quebrou algum osso seu já? Olha, pouca gente, o povo aqui é cuidadoso, até parece que vocês nem foi menino. Até parece que não foi menino da nossa época que subia em árvore, trepava, fazia coisas absurdas. Porque meninos da nossa época, porque os meninos de hoje não sabem o que é isso não, né? Os meninos de hoje, os meninos de hoje quebram o osso e tropeçar, né? Então, é um poder, irmãos, restaurador dos ossos. E é interessante, irmãos, que o nosso Deus que rege todas as coisas, ele tem esse poder em tudo de restaurar. Restaura o campo, restaura as nossas vidas, restaura o nosso corpo, restaura a nossa saúde. E é sobre isso, irmãos,
que Deus tem colocado no meu coração nessa noite, que o nosso Deus, eu quero despertar você nessa noite, eu quero levar você para refletir um pouco e entender o poder que o teu Deus tem para entrar numa situação, por mais que ela não tenha jeito, Ele entrar e restaurar, mudar, transformar, fazer novo, tudo aquilo que porventura não tem esperança. Talvez você possa estar olhando hoje para uma situação sem esperança, desesperado, preocupado, sem expectativa, mas eu quero dizer nessa noite, o teu Deus tem poder para mudar essa situação de uma hora para outra. O teu Deus tem o poder de transformar, por mais que seja difícil, restaurar essa situação em bênção. O nosso Deus tem esse poder. E baseado nesta palavra, irmão, nós vemos que Deus, quando a gente olha para o perdão, para o homem, irmãos, quantos de nós que estamos aqui hoje, que outrora ninguém dava valor em você? Quantos de nós que estamos aqui hoje, que outrora era aquela pessoa mais terrível? E quando a gente olha para o grande poder de Deus, a misericórdia, a graça de Deus, nós vemos pessoas, irmãos, que ninguém dava nada, que não tinha valor, e que Deus restaurou, transformou, que hoje as pessoas olham e falam: eu nem acredito que aquele fulano mudou, nem acredito que aquela fulana fez isso, porque Deus tem esse poder na nossa vida, de tirar o mais vil pecador, e pela sua graça, trazer ele para a presença dele, perdoar, restaurar, e fazer dele um novo homem e uma nova mulher. E às vezes, irmãos, o povo do mundo não entende isso. O povo olha e fala: ó, fulano fez isso, fez aquilo outro, e agora está na igreja dando um de santo. Mas o tempo ele diz e ele mostra esse poder transformador que tem Jesus na vida daquele que dá lugar, daquele que aceita Ele, daquele que quer servir. Ele muda, Ele transforma. Quando a gente olha, irmãos, para o apóstolo Paulo, 2 exemplos no Novo Testamento, Isaac e o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que ainda chamado de Saulo, ele perseguia todos aqueles que falavam de Jesus. Ele perseguia e prendia e mandava matar todos aqueles que continuaram o ministério de Jesus. E aí, irmãos, ele então pede a liberação dos principais, dos sacerdotes, autorização para perseguir, para prender e até matar os cristãos. E então ele sai em uma viagem com aquela equipe, e no meio desse caminho, eu vejo que Jesus olha para ele e fala: bom, Saulo, você está muito animado, com muito ânimo, com muito vigor, para perseguir o meu povo, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar a sua vida, você vai deixar de perseguir, e vai passar a ser perseguidor. E nós vemos, irmãos, que Jesus fala com Saulo, Saulo indo todo animado, sentindo o poder nas mãos, para pegar os cristãos, caçar os cristãos. E aparece uma luz muito forte, e nessa luz, o cavalo se levanta e Saulo cai, e dessa luz vem uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele olha sem entender, e Jesus diz: olha, você não está perseguindo os cristãos, mas você está perseguindo a mim, que sou o Deus dos cristãos. E naquele momento, irmãos, uma transformação tremenda. Saulo já fica cego mediante aquela luz. Depois de 3 dias, o Senhor restaura, e ele já deixa de perseguir o povo.
e passa a pregar o evangelho desse Jesus, que ele teve um encontro e que mudou a vida dele, a forma dele pensar, a forma dele agir, a forma dele proceder. E é esse Jesus que eu quero que você entenda que você serve, que é o Deus que transforma. E essa mudança, ela vem de dentro para fora, ela vai transformando o interior, ela transforma lá de dentro e vai restaurando o que precisa ser restaurado. O exemplo de Isaac também, quando ele encontra Jesus, há uma transformação nítida e imediata. Jesus ministrando a palavra, aquela palavra entra lá dentro do coração dele. Aquela palavra transformadora, o Jesus que faz milagre agindo lá no íntimo. E ele para Jesus nas suas palavras e diz: olha, Senhor, hoje a salvação chegou aqui na minha casa. Olha, Jesus, a partir de agora eu quero mudar de vida e eu quero servir o Senhor. A partir de agora eu quero pegar todas as pessoas que eu enganei, que eu roubei, que eu fraudulei, eu quero devolver 4 vezes mais aquilo que eu tirei delas. Eu quero pegar a metade dos meus bens e dividir com os pobres. Então essas duas atitudes, irmão, nós demonstramos e vemos a demonstração, melhor dizendo, de uma conversão real. Por quê? Ele reconheceu os seus erros, ele reconheceu os seus pecados, e não só reconheceu, mas tomou a atitude de ir lá e corrigir os erros, devolvendo 4 vezes mais. E quando ele fala, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dividir com os pobres, então ele entende o que era o amor de Cristo. O amor de Cristo é amar os necessitados, compartilhar aquilo que você tem com aqueles que precisam, com aqueles que têm necessidade. Então nós vemos arrependimento, mudança de vida e demonstração de amor, não com palavras, mas com atitudes. Então esse Jesus, irmãos, ele muda, ele transforma, ele restaura aquilo que estava perdido. Ele pega o mais vil pecador, como Saulo, como Zaqueu, como eu, como você. E ele muda a nossa vida, a nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Ele muda, ele transforma. E isso abrange, irmãos, todas as áreas da nossa vida. Não sei como está o seu casamento hoje. Não sei como está a sua família hoje. Não sei qual área que precisa ser restaurada na sua vida. Mas eu quero dizer, irmãos, que o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer que Ele é o mesmo Deus que operou no passado. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que fez esses milagres na vida de Saulo, na vida de Isaac, na vida de muitos, e Ele continua fazendo. Dependente da situação que você está vivendo hoje, não perca a esperança, porque o Senhor é poderoso para restaurar. E esse texto que nós lemos, irmãos, vamos entrar aqui agora para você entender. Salmo 126 fala aqui sobre 3 tempos. 3 tempos na vida do povo. O primeiro e o segundo versículo, se você tiver com a sua Bíblia aí, deixa ela aberta aí em Salmos. O primeiro e o segundo versículo diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Entenda isso, esses 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2, está falando, irmãos, do passado. Está falando do passado daquele povo. Todos nós sabemos que esse povo, eles foram tirados de Judá, povo de Israel, e foi levado para a Babilônia. Eles ficaram escravos, irmãos, aproximadamente 70 anos. Foi um período longo e difícil. E o primeiro versículo diz que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião,
estávamos como os que sonham. Então aqui nós vemos a palavra falando do passado deles. O período do passado. Porque é muito importante, irmão, nós entendermos esses dois tempos também na nossa vida. Vamos falar sobre 3 tempos, que o primeiro é passado. Precisamos viver o primeiro tempo, que é passado, o segundo tempo, que é o presente, e o segundo tempo, que é o futuro. Mas eu vou te explicar, pastor, como que eu vou viver o tempo do passado? Precisamos, irmãos, estar entendendo esses 3 tempos e viver com sabedoria e intensidade cada um deles. O passado, ele serve para nós, irmãos, para nós lembrar das coisas que o Senhor fez. O passado, ele serve para a gente ver as experiências, aprender com as experiências, porque tudo aquilo que a gente passa, todo o passado, toda dor, todo sofrimento, ele traz para nós aprendizado, ele traz para nós experiência, e é fazendo que se aprende. Cada um aqui tem uma profissão e que você exerce ela já há algum tempo, e não adianta eu chegar lá na sua função e falar, olha, e o exemplo Zé Roberto, olha Zé, a partir de hoje eu sou eletricista, eu vou conseguir empenhar da mesma forma que ele empenha a sua função? Sim ou não? Um professor que está iniciando, um vendedor, um motorista, ele tem a mesma experiência de alguém que já está nesse processo? De forma alguma. Então, irmãos, o passado, a gente precisa trazer deles experiência. Esse povo, quando eles chegaram na Babilônia, Deus permitiu eles serem levados cativos, porque o povo estava distante de Deus, em desobediência, e Deus permite a saída como uma correção para eles, como experiência, para eles aprender, porque muitos de nós, irmãos, entenda isso aqui é forte, muitos de nós aprendemos por conta da obediência que nós ouvimos Deus, ouvimos a palavra de Deus, vemos experiência de outras pessoas e vivemos da forma certa, analisando a palavra com experiência de demais. Mas tem pessoas, irmãos, que eles só aprendem com o sofrimento. Tem pessoas que só aprendem com a dor. E o povo de Israel era esse tipo de povo. Quando tudo estava bem, eles deixavam de seguir os ensinos, instrução do Senhor e fazia tudo errado. Então precisavam sofrer, precisavam passar por dificuldades para aprender. Aprendiam do jeito mais difícil. E quando eles foram cativos, ficaram 70 anos aproximadamente. Só que o Senhor não disse quanto tempo eles iriam ficar na Babilônia. E eles viveram um tempo que eles não sabiam o que agir, como proceder, como fazer, como seguir a vida. E muitos deles ficaram paralisados. Eu já preguei isso aqui um tempo atrás, irmãos, o Espírito Santo de Deus me leva a dizer mais uma vez, aquele povo não queria estar na Babilônia, e por conta de estar ali, eles estavam sem orientação, sem saber como agir. Peraí, vamos plantar? Não vamos plantar. Vamos construir? Não vamos construir, porque daqui a pouco nós voltamos para a nossa terra. Vamos fazer? Não vamos. Então o Senhor, Ele usa o profeta e diz para o povo, olha, comece a plantar, começa a colher, começa a construir, começa a realizar as coisas, não fique parado, mesmo que vocês não estejam aonde vocês queriam estar, não deixa de viver, não deixa de fazer, não deixa de realizar, e não importa quanto tempo vocês vão ficar aí, plante, colha, construa, segue a vida. E talvez alguns de nós estamos no emprego que não queríamos estar, estamos na cidade que não queria estar, estamos na casa que a gente não queria estar, mas a palavra vem, irmãos, para dizer para você, viva, construa, sonhe, vai atrás dos teus projetos, não deixa a vida paralisar por conta disso. E agora então eles tinham a experiência do passado. Foram escravizados, mas Deus honrou, plantaram, prosperaram e Deus fez grandes coisas na vida deles. Então eles tinham a experiência do passado.
E agora quando a gente vai para o verso 3 e o verso 4, diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Esses dois versículos aqui nós vemos então, agora falando do quê? Do presente. Falando do momento em que o povo estava vivendo. Eles estavam falando do presente. Então é preciso entender, irmãos, qual é o momento que você está vivendo hoje. Eles estavam aqui falando do presente. O presente é o momento que a gente tem que viver mais do que nunca. Porque o grande problema que eu vejo nos dias de hoje é o que, irmãos? Alguns estão vivendo de passado, não avança, não cresce, não prospera, não realiza sonho, não realiza projeto, não age, não tira o pé do chão, porque está preso no passado. E o passado nós aprendemos que serve para nós trazer o quê? Experiência, aprendizado. E o presente é o momento de nós vivermos o hoje. Então aqui é o segundo tempo, onde está falando do presente. E aí eles dizem: olha, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então ele estava vendo o que o Senhor estava fazendo naquele momento. Porque muitos de nós, às vezes, irmãos, nós fechamos os nossos olhos para não ver o que Deus está fazendo. Só vemos o que já foi feito, mas o povo tinha analisado o que tinha sido feito no passado e estava vendo Deus agindo também naquele momento. Eles estavam vivendo e vendo o presente. Aí eles falam: faz-nos regressar outra vez do cativeiro. É importante entendermos isso, irmãos. Como está a tua vida hoje? Qual etapa que você está vivendo? Está vivendo ainda no passado? Está vivendo ainda na onde você era, da onde você veio, do emprego que você estava, da casa que você estava, da família que você estava? Ou você está aproveitando agora para viver o presente? O nome presente, irmãos, que quer dizer o agora, ele em si já fala, é um presente. É um presente de Deus para você viver o hoje, para você ser feliz hoje com o seu casamento, com os seus filhos, com o seu trabalho, para você viver intensamente hoje. Então aqui nós vemos que fala do presente, esses dois versículos. E aí, para finalizar, irmãos, o verso 6, o verso 5 e o verso 6, agora já vai falar do quê? Do futuro. Que diz o quê? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, primeiro, fala do passado. Segundo, fala do presente. E agora vai falar do futuro. E é importante essas três etapas, irmãos, fazer parte da nossa vida, mas da forma certa. Lembrar do passado como experiência, aprendizado, para não cometer os mesmos erros. O presente para você viver intensamente, não deixando ou pensando só no futuro. Na quarta-feira do meu aniversário eu falei sobre isso, irmãos. Que às vezes nós estamos deixando de viver muito o hoje para viver o amanhã. Estamos deixando de fazer muita coisa e sacrifício hoje, esperando o amanhã. É importante o amanhã, sim, você tem que plantar, você tem que levar a boa semente, tem que semear com lágrima hoje, sim, mas sem deixar de viver o presente. Eu até usei o exemplo aqui, se eu tivesse morrido quando eu tive aquele problema,
Quando eu entrei no coma e fiquei 6 dias em coma, se eu tivesse morrido ali naquele momento, irmãos, eu não teria usufruído muita coisa que eu sonhava. Por quê? Porque eu estava vivendo um tempo que eu queria o quê? Só trabalhar, só juntar dinheiro, só guardar e não fazer nada. Não aproveitar o presente, o momento. Então depois que aconteceu aquilo comigo, eu entendi. Eu até falei brincando, irmãos, se eu morro naquele momento, muitas conquistas e muitos sacrifícios que eu tinha feito, não ia ser eu não, ia ser o Ricardão que ia aproveitar do meu dinheiro com a minha mulher ainda. É uma realidade, irmãos. Porque tem muitos maridos ou até mesmo mulheres que trabalham demais, se mata demais. Tem que trabalhar? Tem que lutar pelo sonho? Tem que correr atrás? Tem. Mas precisa ter um equilíbrio. Porque às vezes você está fazendo muito e não aproveita, não vive. Não usufrui da família, do esposo, da esposa. Não usufrui da família, que é o bem maior que Deus nos deu. O bem maior que Deus deu para nós, irmãos, é a nossa família. É o bem maior. E eu naquele momento estava o quê? Só querendo guardar dinheiro. Não vamos fazer, vamos fazer uma viagem. Não vamos. Fiquei muitos anos sem tirar férias, vendendo férias. Loucura, irmãos, para quê? Às vezes alguma etapa da nossa vida precisa de algum sacrifício. Mas nós temos que viver o presente. Programar o futuro. Sem atrapalhar o presente. Sem descontrolar o presente. Sem abrir mão de coisas importantes. Aqui, então, esse Salmo 126 fala do presente, do passado, do presente e do futuro. E que eu e você precisamos, irmãos, entender o que cada uma dessas etapas significa na nossa vida. Passado, experiência. O presente, você viver intensamente servindo a Deus, viver intensamente junto com seus filhos, junto com seu esposo, junto com a sua esposa, correndo atrás dos objetivos, sim, mas vivendo o presente. E o futuro, você programa, você planta para que o futuro venha. Porque isso aqui é uma coisa importante também, irmãos. Quantas pessoas estão esperando um futuro brilhante, que ele não está fazendo nada para ser brilhante? O que você tem programado para daqui 5 anos? Se Jesus não voltar. É igual eu disse aqui domingo. Se daqui 5 anos Jesus não voltar, nós vamos ter terminado a nossa igreja nova, em nome de Jesus. Se ele voltar, nós vai para a glória e alguém continua aí. Eu estou indo embora para o céu, vocês continuam a obra. Alguns vai ficar aí continuando? Quantos vai ficar continuando? Quantos vai comigo para a glória se Jesus voltar? Dá um glória forte aí. Você que crê e tem essa esperança. Glória a Deus. Então nós temos que pensar no futuro. Se Jesus voltar, eu tenho que estar pronto hoje para Jesus voltar amanhã. Mas se ele não voltar, como que vai ser o meu futuro amanhã? Se Jesus não voltar, qual faculdade você jovem vai fazer? Se Jesus não voltar, você vai ficar pagando aluguel a vida inteira? O que você vai fazer para ter sua casa daqui uns anos? Se Jesus não voltar daqui 5, 10 anos, você vai continuar andando a pé? Se Jesus não voltar, você vai continuar trabalhando na mesma função que você está? Não tem nada de errado você ser um auxiliar, um ajudante, não tem nada de errado. Mas, irmãos, o Senhor prometeu grandes coisas para mim e para a sua vida. E só depende de você querer, você lutar, você correr atrás. José começou como escravo. Rapidinho ele estava governando a casa de Potifar. Lançou ele para a prisão. Ele chegou lá como um simples presidiário. Daqui a pouco ele já estava administrando a prisão. E saiu da prisão para governar o Egito. Eu creio nessa promessa, irmão, na minha vida e na tua vida. O nosso Deus, ele é poderoso para prosperar você, independente daquilo que você faça. Mas você precisa querer. Você precisa dizer: Senhor, eu quero chegar lá.
Como foi o testemunho da Graça aqui. Senhor, me prospera, me abençoa. Prepara algo, faça por onde e peça a bênção de Deus para Deus te abençoar. Então é importante entender essas 3 etapas, irmãos, e entender para que serve o passado, para que serve o presente e para que serve o futuro. Temos que viver intensamente, mas programe o seu futuro. Se prepare para o seu futuro. Se prepare. A Bíblia fala, irmão, sobre a formiga. Como que a formiga é prudente. A maioria de nós aqui, ó, é interessante, alguém me disse esses dias, pastor, fim do ano, o senhor ministrou aqui sobre questões financeiras, como fazer reserva, como guardar, como se preparar para o futuro. Até parece que o senhor sabia que ia vir essa pandemia e que o negócio ia apertar, né? Eu falei, bom, eu não sabia não, mas já estava preparando o povo. Só que mesmo assim, irmãos, quantos de nós estamos trabalhando hoje só para nós comer hoje? Quantos de nós, o Espírito Santo de Deus está me levando nessa área, irmãos, Deus sabe. Quantos de nós, irmãos, estamos trabalhando quando chega fim do mês, malemar, dá para pagar a conta? Só luta, dificuldade. E nós temos, irmãos, o maior exemplo que Deus deixou aí, que é as formigas. A formiga trabalha para quê? Só para comer? Durante o dia? Ela já está trabalhando para comer a comida de hoje e já fazendo uma reserva para o inverno. Quando vem a chuva, quando vem o frio, não tem como ela sair para comer. E nós ainda não conseguimos ter esse entendimento. Muitos de nós, se ganha R$1.000, nós comemos R$1.000. Outros ganham 3.000, chega fim do mês, ele come os 3.000. Outros ganham 5, 10 e ele come tudo. Porque nós não temos esse entendimento de pensar no futuro. Nós não temos esse entendimento de vamos comer o que é necessário e vamos fazer uma reserva para o inverno, para o futuro. Quando José é chamado para ser governador, quando ele interpreta aquele sonho, Faraó desorientado, sem saber o que fazer, pergunta para ele, mas como eu vou proceder? E José, irmãos, era um homem, por isso que eu digo, o passado traz experiência. Quando a gente olha para José, as pessoas falam, poxa, como que José sofreu na casa de Potifar? Como que ele sofreu na prisão, irmãos? Ele estava adquirindo experiência para governar um país. Tem coisa que você está passando que você acha que é luta, que é sofrimento, que Deus te abandonou. Irmãos, olha de forma diferente. Tire o aprendizado disso, porque você vai adquirir essa experiência para governar coisa grande no futuro. Entenda o processo que você está passando. E aí então o faraó fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque José interpreta, olha, vai vir 7 anos de fome, de miséria. Primeiro vem 7 anos de fartura, prosperidade, vai sobrar comida, alimento, mas depois vai vir 7 anos de miséria. E a fome vai ser tão terrível que ninguém vai lembrar dos 7 anos de fartura que comeu do bom e do melhor. E aí Faraó, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O desespero de Faraó em ver que o seu povo corria risco de passar fome. Assim como um pai, uma mãe de família se preocupa demais se vê a possibilidade de não ter o que comer ou faltar na sua casa. É desesperador para um pai, para uma mãe. Sim ou não? E agora Faraó, então, meu Deus, o que eu vou fazer? E José, irmãos, tem as formiguinhas que já nos dá a receita, fazer a reserva para o inverno. E agora José vem com a receita. E José fala, olha, vamos nesses 7 anos de fartura. Ó Faraó, a solução é o seguinte, levanta governadores em tudo que é estado, tudo que é cidade. E vamos pedir para o povo plantar. E de tudo que plantar, nós vamos separar 1/5. Vamos guardar. Vamos fazer uma reserva, vamos guardar. Vamos comer o que precisa e o resto vamos guardar. Vamos fazer uma reserva.
Porque quando vir os 7 anos de fome, nós vamos ter mantimento guardado para a gente comer e não passar fome, não passar necessidade. Então aqui é mais uma lição para nós, irmãos. Se programar para o futuro. Se programar para o futuro. Como eu disse, às vezes tem pessoas hoje que estão numa luta, apenas vivendo com salário mínimo, aquele sofrimento. Só que tem pessoas, irmãos, que já passou dessa fase. E o que ele precisa agora é aprender a administrar e programar o seu futuro. Eu acho muito engraçado, irmãos, já vou concluir. Tem pessoas que ele tem uma moto, não vou falar nem de carro, ele tem uma moto. Ele não consegue programar que o pneu dessa moto uma hora vai ter que trocar. Ele não consegue programar que, por exemplo, todo mês de setembro, ele tem que pagar o licenciamento. Ele não consegue programar que a cada 1000 quilômetros ele tem que trocar o óleo. Você está entendendo, irmãos? Como que às vezes a gente tem vivido somente no presente? Quem está entendendo, irmãos, esta palavra nessa noite? Precisamos, a experiência do passado é importante para agora. Eu tenho que viver intensamente o presente, mas eu também preciso plantar para ter o futuro, senão eu não vou ter futuro. E aqui então o povo, eles estavam compartilhando do passado, do presente, e eles tinham esperança do futuro, falando em plantio, falando em colheita. E às vezes o plantio é doloroso, irmãos. Isso que eu estou dizendo para você, programar o futuro, não é coisa fácil de fazer não. Falar é mais fácil que fazer, eu sei disso. Quem aqui trabalhou com plantação sabe, irmãos, você chega numa terra, às vezes vai ter que arar a terra, às vezes tem mato, árvore, tem que arrancar árvore, galho, é um sofrimento o processo inicial, tirar tudo que é sujeira, árvore velha, seca, amontoa. Gradia a terra, às vezes tem que pôr um pouco mais de ingrediente para essa terra, calcário, alguma coisa para que ela venha produzir. E aí plantar no tempo certo, esperar a chuva, nascer, crescer. Tem coisa que demora 2 meses, 3 meses para produzir, tem coisas que é 6 meses. É um processo doloroso, é muito trabalho às vezes, é só sofrimento nesse processo de plantio para você conseguir alcançar o futuro. Não é algo fácil. E às vezes a gente olha, se coloca de pé já. E às vezes tem pessoas que têm já passado por esse processo doloroso. Tem pessoas que já têm passado por esse processo doloroso e agora começou a chegar o momento dele colher na vida dele. E às vezes ainda tem pessoas que olham e falam, poxa, mas parece que Deus dá mais para o Joaquim do que para mim. Irmão, se planta. Passe pelo que ele tem passado. Passe pelo que ela tem passado. Você vai ver que a vitória vai chegar, a colheita vai chegar. O seu futuro vai ser um futuro brilhante. Você crê? O seu futuro brilhante depende do seu plantio hoje.